Seja bem-vindo a mais um estudo do Apocalipse. Hoje estudaremos o capítulo 12, que é o centro, né, do Apocalipse, os capítulos centrais que tratam do grande conflito. É o ponto clímax do Apocalipse, está aqui no centro, né, entre os capítulos 12 a 14, não só tratando do grande conflito, mas da vitória de Cristo, a vitória de Miguel. E esse é o tema do capítulo 12, né? A vitória de Jesus, que recebe o nome de Miguel. E nós vamos entender e saber por que ele tem esse nome, tanto aqui no Apocalipse como no livro de Daniel. Essa seção central relata o fim do conflito cósmico que começou no céu. O grande conflito chegará ao fim. O diabo e seus anjos serão por fim exterminados. E o Apocalipse nos dá os detalhes desse grande conflito, já nos garantindo de que a vitória sobre o mal está certa. Cristo triunfou na cruz e a vitória foi garantida para que ele seja expulso, não só expulso, mas chegue ao seu fim. Então, no texto bíblico, que visão programática João viu no céu antes de descrever o desenlace do conflito final? Antes de perceber que o capítulo 12 ele é uma continuação da sétima trombeta que tocou, né, lá no 11, e por isso que ele continua. Daí vamos retroceder um pouco ao que vimos no capítulo 11 sobre quando houve o toque da sétima trombeta. E que João então viu o santuário aberto e teve a visão do Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. E essa visão trouxe à memória o que está escrito em Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Se o santuário será purificado, então ele será aberto. É o que o texto diz. A purificação do santuário se refere ao dia da expiação. Isso representava o julgamento final diante do trono de Deus. No dia da expiação aqui na terra, era um dia de juízo, de julgamento para o povo de Israel. E da mesma forma, esse dia também de expiação no céu é o julgamento final diante do trono de Deus. Então, quando João viu o céu aberto, ele diz que viu a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança fica no compartimento aonde ocorria o dia da expiação, que só se abria uma vez por ano para a realização desse grande dia de julgamento. E esta abertura do Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, ocorreu em 1844, quando Cristo passou do Lugar Santo para agora fazer a sua obra no Lugar Santíssimo, que é a obra de julgamento. A obra no Lugar Santo é a obra de intercessão. E agora a obra no Lugar Santíssimo é a obra de julgamento. Então, continuando, o capítulo 12 vai continuar para nos lembrar que os acontecimentos do Apocalipse começam a partir, né, do Pentecostes. Mas as profecias apocalípticas, elas repetem flechas do passado. Embora sabemos que as profecias do Apocalipse, elas, com o início da primeira igreja, né, de Éfeso, começam no Pentecostes. E assim decorre todas as profecias, como selo, trombetas, ou pragas, ou o que quer que for, essas profecias têm início a partir do Pentecostes. Mas, embora sendo assim, nós vamos ver que o conflito que houve da expulsão de Satanás, eles trazem o flash do que houve lá no céu, mas vamos ver que ele ocorreu, foi com a vitória de Cristo na cruz. Então, depois de ver o mais sagrado no céu, que é o templo, né, qual foi o primeiro sinal que João viu também no céu? O texto bíblico diz que: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com as dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. O texto deixa claro que esse sinal no céu não foi o sinal
lá no céu, no trono de Deus ou no santuário, mas no céu atmosférico, pois foi nos ares, né? E aí essa denominação de céu foi realmente, como podemos ver na imagem, né? É uma visão no espaço, né? No ar, no céu atmosférico, não lá no céu do trono de Deus. E em Apocalipse, uma mulher representa a igreja, ou o povo de Deus, né? Como vimos em estudos anteriores. A figura da mulher tem essa representação de ser a igreja, não a igreja física, a igreja, um monumento, né? Uma construção, mas a igreja como um povo de Deus. E em seguida, o que é que viu também? Mas antes, vamos voltar um pouco para essa mulher. A mulher vestida do sol. O sol representa o próprio Cristo, né? Porque Cristo é o sol da justiça. Então a mulher, sendo o povo de Deus, está revestida por essa grande luz, a luz de Jesus, que ele usa as suas vestes para nos cobrir. Então Jesus é o sol, e esse sol representa todo o poder de Cristo e tudo que ele faz por nós, e toda a sua obra, e a sua salvação, a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão. Jesus é realmente o sol da justiça. Mas e a lua? A lua é um astro iluminado. Logo, ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Então, a lua, sendo esse astro que emite a luz, então nós podemos entender claramente que é a palavra de Deus. A Bíblia fechada, digamos assim, não é nada, mas ela aberta, ela lida, ela pregada, ela reflete o brilho de Jesus. Ela tem transformado vidas e tem mudado o mundo com a palavra de Deus. Então, vocês podem ver que o povo de Deus tem Cristo como cabeça, como o sol, e tem a lua, ou seja, a base, né? O estrado é baseado na palavra de Deus. Pois a lei é o testemunho, né? Se não falar de acordo com o que está escrito, não é porque não tem luz. Então, porque a verdadeira luz está na palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, essa é a única base da igreja de Deus, a única base do povo de Deus é a sua palavra representada pela lua. Daí, então, temos o sol, é Jesus como cabeça e como a sua justiça que nos cobre todos os pecados. Temos a igreja de Deus, o povo de Deus, que tem como base a sua palavra. Então, prosseguindo, João viu também um outro sinal. O texto bíblico de Apocalipse 12, 3 e 4 nos diz o seguinte: viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Então, vamos entender que o dragão, em grego é drakon, é uma serpente literal ou mitológica. Quando é mitológica, tem patas e asas, como os dragões chineses. E o dragão é a serpente antiga. O próprio texto diz que o dragão é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E pela figura de que a cobra, né, a serpente, quando Deus a amaldiçoou, dizendo que ela restejaria sobre o pó, é porque ela tinha asas e voava, mas ela perdeu, ela foi derrubada ao chão e perdeu suas asas e passou a rastejar sobre o pó. Então, as 7 cabeças e 10 chifres, que representam os reinos deste mundo, manipulados por Satanás. A mesma figura, Daniel mostra lá do animal, né, o animal grande que ele vê, que tinha também 7 cabeças e 10 chifres, que é uma representação dos reinos do mundo. Os chifres, né, por óbvio, estão nas cabeças, então as cabeças representam algo maior do que os chifres. E nós vamos ver mais adiante, no Apocalipse 13, 17, de que as cabeças representam impérios mundiais, enquanto os chifres representam nações, reinos menores. E toda essa linguagem, essa figura, ela nos aponta para
um conflito, um pequeno conflito que houve no Éden, mas também lá houve um julgamento. Lá no Éden, Deus fez o seu julgamento, né, quando ao homem, né, disse que ele voltaria ao pó e viveria do seu suor. A mulher em meio a dores daria luz e a serpente seria rastejada, andaria rastejando pelo chão. E o descendente da mulher lhe esmagaria a cabeça e ela então lhe feriria o calcanhar. Isso foi um julgamento, foi um acontecimento que houve lá no Éden entre o povo de Deus e também a serpente. E vejam que a descrição desse conflito também é um vislumbre, né, um flash do que também houve no grande conflito entre o diabo, entre Satanás e Jesus. Nos dias de Apocalipse 12, 7 a 9, que houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Houve peleja no céu. Miguel nós vamos ver que essa batalha celestial é um símbolo da vitória da cruz. Embora traga um flash, né, um volte na história para também retratar o primeiro conflito que houve quando Satanás se rebelou e então foi expulso no céu, mas o Apocalipse não está tratando diretamente dessa primeira batalha, mas sim a batalha que houve na cruz, com Jesus vencendo Satanás. A maldade de Satanás na cruz ficou esclarecida de uma vez por todas. Quando Satanás foi expulso a primeira vez no céu, os anjos não entenderam qual era o seu verdadeiro caráter ou intenção. Então ele precisou viver e sobreviver para mostrar quem era realmente que estava com a razão, se era Satanás ou se era Deus. Então quando ele instigou ou matou Jesus na cruz, né, o seu Criador, o próprio Deus, ele mostrou a sua verdadeira face e todo o seu caráter. E então agora ele ficou claramente, né, patente a sua maldade, e por isso que ele foi expulso do céu, porque agora não tinha mais vez. Ele mostrou claramente quem ele é. Então, além de mostrar a maldade de Satanás lá na cruz, também mostrou a justiça e o infinito amor de Deus ao dar o seu Filho para morrer por nós no lugar do pecador. O amor de Deus se mostrou aí de uma maneira imensa, mostrando que a morte de Cristo na cruz pôs fim não ao conflito em si ainda, né, mas pôs fim ao reinado de Satanás lá nas alturas no céu, de maneira que ele foi expulso para a terra. Então Miguel, o nome Miguel quer dizer, tem um significado, aquele que é como Deus. Miguel quer dizer aquele que é como Deus. E quem é como Deus é somente Jesus. Mas se vocês perceberem, tanto o Apocalipse, como lá em Judas, como em Daniel, Cristo só assume o nome de Miguel quando ele está batalhando com Satanás. Porque Cristo é Deus. E se Deus lutasse com Satanás como Deus, nem batalha haveria, né? Vocês entendem? Então Jesus assume a forma de Miguel como um grande anjo para poder batalhar com Satanás por igual. E assim ele foi vencedor, para não dizer que houve uma grande vantagem, né? Mas ele lutou por igual, então por isso que ele assume o nome de Miguel. E o texto de Apocalipse 10 a 12, ele nos diz que logo após isso, né, logo após essa batalha e a queda de Satanás na terra, nos diz que houve um cântico no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejais os céus e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Então, esse contexto de Apocalipse de 12, aí de 10 a 12, né, ou 10 a 13, deixa claro que nessa passagem João se refere de maneira mais específica aos acontecimentos ligados ao triunfo de Cristo na cruz, e não à primeira expulsão de Satanás. Vamos entender por quê. Primeiro que a proclamação ela é feita com a grande voz, e essa grande voz ela é mais ou menos parentética, ou seja, mostra entre parênteses o que houve lá no versículo 9 com a expulsão de Satanás e depois retoma no versículo 13. Então 10 a 12 representam um parêntese. E primeiro com respeito aos habitantes do céu também e depois da terra. Quando Satanás foi expulso a primeira vez, não havia habitantes na terra. Esse conflito que começou lá, ainda não havia habitantes na terra. Logo se refere a um evento, um acontecimento muito posterior. E o que nós podemos ver também é que o texto faz uma declaração acerca da condição do plano da salvação, no momento em que Satanás foi atirado para a terra. Se vocês observarem o texto, né, que nos fala da autoridade do seu Cristo, que venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, o segundo ponto que nós vamos ver é que a primeira fala da grande voz consiste em uma série de fatos relativos ao triunfo de Cristo sobre Satanás na cruz. Fala do plano da salvação que é assegurado, o poder que foi providenciado para resistir à astúcia de Satanás, o reino de Cristo foi garantido e sua autoridade para ser Salvador, sumo sacerdote e rei sobre a terra foi confirmada. Tudo isso deixa mais claro sobre o triunfo de Jesus na cruz. O terceiro ponto é o que o motivo citado no Apocalipse 12, 10 para essa conquista quádrupla é que foi expulso o acusador de nossos irmãos. Esta é uma ligação clara entre essas realizações e a expulsão. Veja que na época da expulsão, o acusador de nossos irmãos já atuava acusando tanto de dia como de noite. Então, obviamente, a queda mencionada aqui ocorreu depois de um período em que Satanás vinha acusando os irmãos e não poderia ser a sua primeira expulsão no céu antes da criação da terra, pois não tinha como ele acusar os irmãos se não havia irmãos. Isso é uma prova de que após a sua primeira expulsão, ele passou a acusar os nossos irmãos. Ele subia até os céus, como mostra o livro de Jó, em que Satanás subia até o céu como representante da terra, uma vez que ele, ao enganar Adão e Eva, ele tomou deles o poder, o domínio da terra. Deus tinha dado domínio a Adão e Eva, né, ao ser humano criado, mas Satanás tomou esse domínio e passou a ser o representante da terra no céu. Então ele tinha acesso ao céu e continuamente acusava aqui os nossos irmãos diante de Deus no céu, até que lá na cruz ele foi expulso completamente. Então a vitória da cruz foi celebrada em todo o universo, porque agora deixou claro que esse inimigo, Satanás, ele foi vencido e derrotado e precisa ser destruído. Então o que aconteceu depois que Satanás foi derrotado por Cristo na cruz? O texto bíblico diz que quando o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, né, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, o que perfaz 3 tempos e meio. Fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam o mandamento de Deus têm o testemunho de Jesus. Então, esse texto nos fala que Satanás persegue agora a igreja cristã, representada pela mulher. Ele nos diz que ele irou-se, né, e ele, quando se viu atirado para a terra, foi em busca da mulher. Mas a mulher foi socorrida durante o período de perseguição que no texto nos diz que é 3 anos e meio. 3 anos e meio equivale a 1.260 dias, que profeticamente são 1.260 anos. Esse mesmo período recorrente que nós já vimos,
que foi durante o período do domínio da Igreja Católica sobre a Terra, abrangendo tanto a Idade Média como a Idade Moderna, um período de perseguição, de inquisição. E esse período foi exatamente cumprido de 538 a 1798, quando a igreja foi duramente perseguida, o povo de Deus foi perseguido e a igreja de Deus foi socorrida. E esse socorro, né, alguns entendem como a descoberta do novo mundo. E quando a igreja se viu perseguida na Europa, muitos, né, milhares de cristãos fugiram para as Américas, especificamente para a América do Norte, que surgiu como uma grande nação cristã. Então, de maneira que nós podemos entender que a igreja praticamente sucumbiu, né? Mas restou os fiéis. E esses fiéis que restaram, é o que nos diz o texto bíblico, que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Podemos ver que o dragão irou-se contra a mulher, mas depois foi se pelejar contra os que sobraram dela, ou seja, os remanescentes, o restante da sua descendência. E o que aconteceu com a mulher? Já que ele foi perseguir os que sobraram dela, com o seu remanescente. Nós vamos ver no Apocalipse 17 o que aconteceu com essa mulher, que o diabo está virado e que, por fim, saiu a perseguir os seus descendentes. No Apocalipse 17 nos vai dizer o que aconteceu com essa mulher. Então, Satanás não conseguiu exterminar o cristianismo fiel, pois sempre Deus manteve um povo fiel, por pequeno ou pouco que fosse, mas sempre Deus manteve um povo fiel aqui na terra. Ele nunca conseguiu exterminar totalmente o povo de Deus, embora tenha desejado muito. Mas, ainda assim, ele fará guerra aos restantes da igreja. Hoje a guerra continua, o conflito continua. Vivemos uma eterna batalha contra as forças do mal. Se não antes com sofrimento e perseguição, mas com muitas tentações, com muitas ilusões, com muitos prazeres, famas, honras, dinheiro que ele tem conseguido atrair muitos para si. Mas o céu espera que este remanescente resiste à fúria de Satanás. O céu espera que você seja um vitorioso pelo sangue de Cristo. A vitória de Cristo será a vitória do remanescente da Igreja de Deus. Por isso, que privilégio fazer parte desse último bastião de pessoas fiéis a Deus, da mesma linhagem de Cristo e dos grandes heróis da Bíblia. Se você ainda não faz parte desta igreja que guarda os mandamentos de Deus, por que você está demorando? O que você está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados invocando o nome dele. E venha fazer parte daqueles que é o verdadeiro povo de Deus, que está sob a ira do inimigo, porque o povo de Deus é aqueles que o obedecem e guardam os seus mandamentos, que adoram ao Criador, é aqueles que são revestidos por Jesus e têm a Bíblia como a sua única base, sua única regra de fé e prática para viver de acordo com o que está escrito, e não conforme a opinião ou conforme as tradições, mas vivemos conforme nos diz a palavra de Deus. Então, aqui terminamos o capítulo 12, mas o conflito continua. No capítulo 13, iremos estudar sobre as duas bestas, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Até lá.